Boa noite. Na minha qualidade de presidente do Rotary Clube de Angra do Heroísmo, saúdo a todos os presentes. Sejam bem-vindos a mais esta iniciativa conjunta do nosso clube com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Se me permitem, saúdo em primeiro lugar e pessoalmente o Sr. Embaixador, agradecendo desde já a sua disponibilidade para se deslocar aqui a Angra e proporcionar-nos esta conferência. E saudar também a Sra. Embaixatriz, que acompanhou o Sr. Embaixador. Passaram aqui esta semana, creio que, apesar de hoje ter sido um dia terrível de chuva, tenha sido agradável essa vossa estada aqui na Ilha Terceira. Saúdo o Sr. Representante da República, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a Sra. Diretora Regional da Cultura, a Câmara da Praia, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, excelentíssimas autoridades militares e eclesiásticas, o Sr. Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que está a algures aqui, e todos os que se dignaram estar aqui presentes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Sé, onde estamos, etc. E passo de imediato a apresentar o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa. Nasceu em Vila Real em 1948, é licenciado em Ciências Sociais e Políticas, diplomata entre 1975 e 2013, começou por estar colocado em Oslo, Luanda e Londres, tendo sido embaixador na ONU, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, no Brasil, em França e na Unesco. Entre 1995 e 2001, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Reformado do Serviço Público desde 2013, é consultor e gestor no setor privado e comenta temas internacionais na comunicação social, como todos nós sabemos que vemos alguns canais de televisão. Tem livros publicados sobre questões europeias e internacionais e creio que um dos seus últimos livros se intitula Antes que me esqueça, que é um título muito interessante, é um grosso volume, creio que das suas memórias. Nós convidamos o Sr. Embaixador no âmbito da nossa programação do Clube Rotário e do lema que o Presidente Internacional decidiu para este ano, que é dar esperança ao mundo. E dar esperança ao mundo, no meio destes conflitos, é um encontro com a paz. E por isso desafiámos o Sr. Embaixador a tratar deste tema. Nitidamente temos que talvez começar pelos conflitos e pela guerra para depois tentar encontrar um caminho para a paz. Decidiu-se que o título da conferência é este que está aqui, Portugal e a Paz Interrompida. E por isso passava a palavra ao Sr. Embaixador para ouvirmos as suas palavras. Muito obrigado. Para não me esquecer do tempo, porque às vezes na conversa a gente vai passando o tempo, vou manter aqui um cronómetro para me lembrar. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Dr. João Maria Mendes e o Rotary Clube de Angra, Cidade do Património Mundial. Acho que é muito importante dizer isto e, particularmente para quem, como eu, foi embaixador na Unesco, tem esta sensibilidade grande relativamente às questões do património mundial e esta extraordinária cidade bem o merece. Saúdo naturalmente a presença de todos. Permita uma palavra muito particular para o meu colega e amigo, embaixador Pedro Catarino, um dos mais prestigiados diplomatas portugueses, aqui representante da República. De facto, a questão que me foi colocada, a questão da paz normalmente só é colocada quando há guerra. Há um esquecimento normal sobre a paz e sobre a cultura da paz que se prolonga no tempo e que de repente só renasce quando acontece a guerra. Quer o embaixador Pedro Catarino, quer eu, fomos embaixadores junto das Nações Unidas em Nova Iorque. Representámos, portanto, Portugal junto de uma organização que foi criada precisamente com o objetivo de preservar a paz. As Nações Unidas, hoje uma organização algo vilipendiada,
surgiu claramente com o objetivo de preservar a paz e emergiu, no fundo, com o desejo de estabelecer uma plataforma de diálogo entre os Estados. Na altura, quando as Nações Unidas foram criadas, eram 50 Estados, hoje são 193. Ninguém pode conseguir imaginar quantos conflitos foram evitados pelas Nações Unidas ou foram travados pelas Nações Unidas em função de intervenções a tempo e horas por parte das Nações Unidas. E as Nações Unidas atuam em locais muito bizarros, atuam em locais muito diferentes e têm uma característica, eu peço imensa desculpa, mas já pareço o Dr. Santana Lopes no momento da tomada de poder, aqui há uns anos, com as páginas do seu discurso. Mas eu tinha aqui, de facto, houve aqui um pequeno lapso e eu pedia a vossa indulgência para poder tratá-lo. As Nações Unidas foram criadas, como bem se lembram, na prática por um impulso americano e juntando aquilo que eram os vencedores, os aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial. É evidente que esses aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial juntaram-se num fórum para tratar as questões da paz e da segurança futura e imediatamente a seguir partiram-se na Guerra Fria que se sucedeu. Essa Guerra Fria, vale a pena dizê-lo, teve guerras quentes, em zonas, como o professor Adriano Moreira costumava dizer, de zonas de confluência de poderes. E nós tivemos situações, desde a Coreia, desde a Guerra do Vietnã, desde a Guerra do Afeganistão, desde a pré-guerra, eu diria, da crise dos mísseis de Cuba, e apesar de tudo as Nações Unidas continuaram a funcionar e continuaram a ser um palco com um conjunto de princípios e valores que alguns membros, normalmente os membros não permanentes, permanentes do Conselho de Segurança acabaram por, aqui ou ali, fazer de conta que eles não existiam, mas na realidade servia como um referente essencial à ordem internacional. Quando chegamos ao final da Guerra Fria, e vale a pena usar as palavras todas, pela derrota da União Soviética, a Guerra Fria é uma derrota da União Soviética, cria-se no imediato uma espécie de um equívoco relativamente ao que é que se ia seguir. Há uma ideia um pouco mirífica de que seria possível reconduzir aquele que era o herdeiro da União Soviética, a Rússia, a uma ordem mais ou menos padronizada pela ordem anterior que era tutelada pelo mundo ocidental, vamos ser claros, e o período transitório, o período de Gorbachev, o período de Yeltsin, que cria essa ideia, que é de facto uma ideia um pouco ilusória de que era possível reconduzir a antiga União Soviética, agora centrada na Rússia, para uma nova ordem de paz e de segurança. Esse equívoco esqueceu ou não teve em conta, ou provavelmente não conseguiu medir, aquilo que no fundo para muita gente em Moscovo, para utilizar uma expressão mais simples, foi a humilhação da derrota na Guerra Fria. Essa humilhação estava lá. E mais do que isso, o período transitório, Gorbachev e Yeltsin, foi visto por muitos como uma espécie de um harakiri que essas figuras de transição estavam a fazer. E, no fundo, o aparecimento de Putin é, na realidade, o aparecimento de uma personalidade que vai resgatar essa ordem perdida, essa angústia que estava em vários setores que ainda se sentiam saudosos da União Soviética. Aliás, Putin disse claramente, o fim da União Soviética é uma das maiores tragédias. Putin nisso tem a vantagem, por vezes, de deixar as coisas bastante claras. E, portanto, há dois tempos aqui, mesmo no relacionamento com Putin, como se recordarão. Um primeiro momento em que há, digamos, um diálogo, até com a NATO pelo meio, com um conjunto de mecanismos que se estava a pensar se é possível jogá-los. E esse momento é um momento que sucede ao alargamento, e já falaremos sobre isto, ao alargamento da NATO, ao alargamento da União Europeia, com alguma resistência, mas complacência por parte da Rússia. E depois há um momento em que, aparentemente, Putin começa a tomar consciência de que se calhar vale mais ser temido do que ser respeitado.
Putin deixou de estar no G8 na sequência dos acontecimentos de 2008 na Geórgia. Em 2014, ou no caminho para 2014, tem todas as ações que nós sabemos, quer no Donbass, quer na tomada da Crimeia. E, por exemplo, o mundo ocidental, ao olhar volto a dizer, com alguma complacência para a tomada da Crimeia, deve ter dado a Putin o sinal de que, afinal, digamos, alguma ousadia por parte da Rússia seria permitida. E digamos, o Ocidente não veria com total maus olhos que a Rússia pudesse jogar na sua zona, digamos, de proximidade estratégica, da sua zona de influência. E essa fase, esta ruptura, é uma ruptura que eu hoje tenho a dúvida sobre se os Estados Unidos previram ou não que esta ruptura significaria, por parte da Rússia, o abandonar absoluto daquilo que era, digamos, a discussão à mesa de negociações. Eu fui embaixador na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é um palco leste-oeste, e em que a Rússia, no tempo em que eu lá estive, e eu estive durante a presidência portuguesa da OSCE, em 2002, e nos anos seguintes, a Rússia olhava para a organização como uma organização que tentava dar lições àquilo que eles chamavam a leste de Berlim, de Viena. E a Rússia protegia tudo aquilo que fossem regimes autoritários, tudo aquilo que fossem regimes que se sentissem, digamos, pressionados para o cumprimento dos valores e princípios que estão subjacentes à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é ela própria, como se lembrarão, uma organização que parte do fim da Guerra Fria, da détente, da Conferência de Segurança e Cooperação na Europa, e depois é uma espécie de institucionalização desse diálogo, na altura, a 55 países. Nessa altura, foi a presidência portuguesa de 2002, conseguiu-se pela última vez um acordo para assinar no final do ano uma espécie de um comunicado final que faz um inventário das situações em toda a zona da OSCE. Foi a última vez, dezembro de 2002. O que se prova que nos últimos 22 anos para cá, o gap, digamos, o fosso entre a Rússia, por um lado, e com os países que protege e que protegia, na altura as coisas eram às vezes um pouco diferentes do que são hoje, e o mundo ocidental ia-se cavando e aumentando. E, portanto, o que a certa altura nós demos conta era do mal-estar subjacente, por exemplo, aos países da Ásia Central, mesmo aos países do Cáucaso, relativamente à ideia de que a ordem liberal e democrática ocidental era a ordem natural das coisas. E há um momento a partir do qual nós começamos a ver uma reação sistemática àquilo que era considerado ser uma intrusividade do mundo ocidental, que no fundo acabava por ser representado pela própria estrutura da organização, na vida interna desses países. Esses países, como se vê hoje nos 5 países da Ásia Central, são puras ditaduras que na altura criaram uma carapaça de democracias. Normalmente, aliás, eram dirigidas pelos antigos líderes que vinham do tempo soviético, que se transformaram rapidamente em democratas em 24 horas. E a Rússia protegia sistematicamente essas autocracias. E este também é um dos sinais dos tempos que aí vão. A Rússia fez o que fez na Geórgia em 2008, numa ação que não é passível de ser lida só de uma certa maneira. A Geórgia, há culpas por parte do governo da Geórgia e há, digamos, um objetivo expansionista por parte da Rússia na tomada da Ossétia do Sul e da Abcásia. Depois, na Ucrânia, as coisas são claras. Na Ucrânia, a Rússia começa a ver que a Ucrânia deslizava claramente para o lado ocidental e que mais cedo ou mais tarde acabaria por ter o mesmo destino que tiveram os países do leste e do centro europeu. E esse destino a Rússia considerava, e vale a pena medirmos bem o peso das palavras nestas coisas, a Rússia considerava que tinha havido um compromisso de não alargar a NATO. Esse compromisso era real, embora não escrito. Só que esse compromisso não tem em conta a vontade daquele conjunto de países de repente se colocarem sob o chapéu da NATO no sentido de reforçar a sua segurança. Porque o compromisso tinha sido feito sem que a Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Bulgária, Roménia, Hungria tivessem sido ouvidos.
O compromisso é um compromisso de natureza global, quando os grandes poderes jogavam um com o outro. No momento em que estes países começam a afirmar a sua independência e a sua vontade de ser países livres, e mais do que isso, à medida que estes países olham para Moscovo e olham para a evolução em Moscovo, e olham para a evolução do Sr. Putin e olham para a evolução da autocracia interna dentro de Moscovo, é muito natural que estes países tenham dito, bem, isto já não é a mesma coisa que se passava aqui há uns tempos, isto evoluiu de uma maneira que este grande vizinho, no fundo, acaba por nos criar uma ameaça. Ora bem, a ameaça concretiza-se na Ucrânia de uma forma bem clara, e eu diria mesmo que dá toda a razão àqueles que tinham essa preocupação no momento em que procuraram ficar sob o chapéu da NATO. E a prova mais provada do susto, eu diria quase geográfico, que a invasão da Ucrânia dá, é o que sucedeu com a Suécia e com a Finlândia. Dois países com uma matriz neutralista total. Eu devo confessar que sempre achei que um país como a Suécia nunca dispensaria essa matriz neutralista e essa ideia de poder estar sempre a definir uma espécie de autodeterminação permanente das suas posições geopolíticas, e de repente a Suécia pede a entrada para a NATO, a Finlândia pede a entrada para a NATO. Não é por acaso que isto acontece. Estamos a falar de países democráticos, de países que não foram obrigados a nada, ninguém lhes pôs uma pistola na cabeça. São países que decidem isso em função de uma avaliação de ameaças. E a avaliação de ameaças é feita, tem a ver com a situação que a Rússia criou na Ucrânia. E, portanto, a minha grande dúvida é saber se os americanos, que neste aspecto são, como provaram nesta situação, um poder europeu. Os americanos são um poder europeu. E a Europa continua a não dispensar a presença americana, por muita, digamos, coreografia que faça em matéria de autonomia estratégica. A minha dúvida que eu tenho é saber se os americanos previram isto. Na parte final previram claramente, aliás, previram no melhor do que ninguém, como se viu logo nas primeiras semanas de fevereiro de 2022. Mas se os americanos previram ou não que a Rússia ia tomar esta posição de uma forma tão disruptiva face à ordem internacional, eu não tenho absoluta certeza. Lembram-se das declarações de Obama, que considerava a Rússia um poder regional e considerava um poder relativamente controlável, a sensação que se tinha, e inclusivamente havia alguns compromissos que foram feitos nessa altura, mesmo perante algumas ações russas, nomeadamente no Médio Oriente. E, portanto, a ideia de que a Rússia era capaz de romper com esta ordem era uma ideia que eu não sei se estava completamente assente em Washington, até por uma razão. E que Washington, como o Sr. Pedro Catarino sabe melhor que eu, olhava para a China essencialmente como o grande adversário e como, digamos, o polo em contraponto. Quando eu cheguei a Nova Iorque, em março de 2001, lembro-me que os think tanks americanos só falavam da China. Ia-se a reuniões de think tanks americanos e falavam da China. E para nós, para mim que vinha da Europa, naquela altura a China não era um issue, não era algo importante, vital. Não era, tínhamos uma grande curiosidade da evolução, tudo sabíamos dessa conflitualidade, sabíamos Taiwan, sabíamos todas estas dinâmicas de relação entre os Estados Unidos e a China, mas não tínhamos a noção de que a China preocupasse tanto os Estados Unidos. Eu, pelo menos, não tinha a noção, se calhar o erro era meu. E passei aqueles meses a ouvir a China falar. Lembro-me, na altura, houve um avião americano que caiu junto à costa chinesa, houve uma tensão muito grande imediatamente aumentada, e quando estas tensões são multiplicadas através da comunicação social, é que os governos querem mesmo levar as coisas até ao fim, em termos de aumentar a tensão. E, de repente, passam-se uns meses e os americanos deixam de pensar na China. É o 11 de setembro. E, portanto, a partir do 11 de setembro, os americanos, digamos, eventualmente, alguns think tanks terão continuado a trabalhar com a China, mas a maioria da ação, da preocupação americana é destinada ao Médio Oriente. Com tudo o que isso levou, mesmo com a passagem por aqui, por esta ilha, e, portanto, tudo o que aconteceu posteriormente fez os americanos desfocarem da China e concentrarem a sua atenção no Médio Oriente. E aqui há 2 anos, eu lembro-me de falar com um chinês, da parte empresarial, e a certa altura estávamos a falar do 11 de setembro, e das 11 de setembro e das consequências, e do Daesh e a todas essas coisas, e o chinês tem esta expressão extraordinária, diz-me assim: você concordará que nós não tivemos nada a ver com o 11 de setembro? Vocês com o 11 de setembro? Claro que não passa pela cabeça de ninguém.
mas tivemos 20 anos em que os Estados Unidos não olharam para nós e para o nosso crescimento. O 11 de setembro deu-nos 20 anos, praticamente, de distração americana. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado neste sentido, mas os chineses sabem pensar estas coisas com outra perspectiva. E, portanto, os chineses estão aí outra vez, e voltaram aí outra vez como, de facto, o adversário principal dos Estados Unidos. Os chineses estavam a fazer, eu estou agora a falar sobre o controle do embaixador Pedro Catarino, conhece isto muito melhor que eu, mas quero sintetizar as coisas, que é, os chineses fizeram uma tentativa de crescimento e de expansão em silêncio e em paz. A questão da nova Rota da Seda era isso, era a tentativa de criar interesses económicos e congregar interesses económicos com investimentos, com uma criação de infraestruturas um pouco ao longo de áreas que eu sempre tive a ideia de que eram conflituais com algumas áreas geopolíticas essenciais para os países ocidentais. E achava-se estranho até que não houvesse da parte dos Estados Unidos uma grande expressão pública de preocupação com a nova Rota da Seda. Achei isso durante muitos anos, achei estranho. Havia pessoas que falavam disso, mas os Estados Unidos não pareciam muito preocupados com isso. E todos nós sabíamos, basicamente, o que é que estava subjacente, digamos, ao projeto chinês, a tudo aquilo, com Taiwan, naturalmente, um dia a prazo, mas também com as questões internas, com os iogures, com o Tibete, enfim, depois com aquelas questões da transição, Hong Kong, Macau, e em particular com o comportamento da China absolutamente condenável sob o ponto de vista internacional, que é aquilo que está a fazer no Mar do Sul da China, com, digamos, pondo em causa o direito internacional, o direito marítimo internacional, a criação das ilhas, a criação de uma expansão, digamos, criando o seu próprio direito de expressão naquela área. E, portanto, a China é um poder que aí estava, que os Estados Unidos elegem, que os Estados Unidos também começam a aculturar a Europa a eleger-se. Nós olhamos para o novo conceito estratégico da NATO comparativamente com o anterior, as coisas são diferentes. Na Europa também, na bússola estratégica europeia, lá está a China. A Europa não vai tão longe quanto os Estados Unidos gostariam que ela fosse no tipo de linguagem sobre a China, mas de todo modo vai bastante longe no sentido de a tornar mais difícil, ou cada vez mais difícil, e não deixam de atuar em várias áreas, até aqui em Portugal, no sentido de criar dificuldades a tudo aquilo que sejam interesses chineses que se espelha, nomeadamente na área económica. E, portanto, é neste quadro que, de repente, nós vemos a guerra da Ucrânia e vemos Putin a ir a Pequim e vemos aquilo que, posso estar enganado, terá sido alguma surpresa, não surpresa com os factos, de certeza que os chineses sabiam que a Rússia ia atuar, mas surpresa pelo timing. Este timing não era o timing da China. A China precisava provavelmente de mais tempo na afirmação internacional antes de ser confrontada a ter que separar as águas e a colocar-se de um dos lados da separação de águas. A China tem uma linguagem e até, digamos, uma metodologia de abordagem da questão ucraniana diferente. A China nunca aceitou, por exemplo, a tomada da Crimeia. A China tem uma linguagem, eu iria para utilizar uma linguagem portuguesa, um bocadinho de uma certa altura de neutralidade colaborante, e depois foi-se perceber até onde é que essa neutralidade colaborante ia ou não. Depois há toda esta pressão do mundo ocidental sobre a China para evitar transferências de material letal, para evitar transferências de material de duplo uso. A China vive num espaço em que, ao mesmo tempo, deve ter pensado que, não podendo fugir à dualidade que estava criada e tendo de tomar partido de um dos lados, não podia deixar de fazê-lo que não fosse pelo lado da Rússia. E aproveitou para meter a Rússia, peço desculpa a expressão, no bolso, mesmo em termos económicos. E hoje, claramente, a Rússia é uma entidade, um Estado dependente, fortemente dependente da China. Gostava com isto de dizer uma coisa. A China tem claramente uma estratégia no sentido de ser um polo adversarial relativamente aos Estados Unidos. E os Estados Unidos também têm essa mesma estratégia do lado de cá. A China, no entanto, não consegue, relativamente ao seu lado,
ter uma capacidade de tutela idêntica, apesar de tudo e apesar de todas as reticências, àquela que os Estados Unidos têm no lado ocidental. A China não tem a Índia no bolso. A China não consegue, apesar de tudo, garantir, digamos, uma totalidade e uma estruturação do seu lado, digamos, minimamente eficaz. A China, com o alargamento dos BRICS, quer claramente utilizar essa plataforma, mas essa plataforma tem lá a Índia. A Índia não é necessariamente um parceiro jogável pela China de uma forma, digamos, como tutela. E, portanto, nós vamos ter aqui uma situação em que o lado anti-ocidental, eu tenho a sensação hoje em dia que nós vivemos num mundo separado por quem está mais ou menos do lado dos Estados Unidos e quem está do outro lado. Esse outro lado não é um lado homogéneo. E, contrariamente a alguma linguagem que tem vindo aí no sentido de dizer estamos num mundo multipolar, acabou o mundo unipolar, estamos no mundo multipolar. Não estamos no mundo multipolar. Estamos num mundo em que há, manifestamente, quer por parte da China, quer por parte da Rússia, quer por parte por exemplo, de potências como o Irão, ou o Brasil, ou a Turquia, uma emergência de novos poderes e de novas influências, nomeadamente a nível regional. Mas isso não significa necessariamente um mundo multipolar. O mundo multipolar existirá, se a China conseguisse federar, digamos, tudo aquilo que é a relação com o outro lado. E se os Estados Unidos, digamos, conseguirem manter a preeminência do lado ocidental. Eu devo dizer que sempre achei um pouco exagerada a ideia de que os Estados Unidos eram uma potência em declínio inexorável. Sempre achei isso um pouco exagerado, até porque os Estados Unidos, por muito que nós possamos ser críticos dos Estados Unidos, têm uma capacidade de regeneração, nomeadamente em matéria económica, que consegue dar a volta a situações muito complexas e basicamente muito desafiantes. Os Estados Unidos naturalmente irritam alguma parte do mundo. Os Estados Unidos têm, eu há bocado contei-as, têm 742 bases militares pelo mundo. A China tem 2 bases militares pelo mundo, a Rússia tem 32, creio eu. E, portanto, os Estados Unidos são uma potência com uma imagem e uma expansão que, ao mesmo tempo, traduz uma filosofia de natureza política. Filosofia essa de natureza política que, por vezes, os próprios Estados Unidos não só, digamos, ferem, e a transição para Trump mostrou isso, como também, mesmo no seu relacionamento internacional, por vezes não a promovem, tendo em atenção que muitos dos seus amigos são às vezes pouco recomendáveis e não seguem necessariamente os princípios que os próprios Estados Unidos tentam defender como fundamentais. Mas a verdade é que estes 2 mundos estão a ficar separados. Os Estados Unidos fizeram, na minha opinião, algo que pode ter sido um erro sob o ponto de vista tático, que foi a chamada Conferência das Democracias que Biden tinha prometido durante a sua campanha eleitoral e que realizou em 2023. E fez uma espécie de separação de águas entre os amigos que os americanos acham que são democracias e aqueles que não acham. E aí há uma zona cinzenta terrível em que Marrocos ficou do lado das autocracias e países como Angola ficaram do lado das democracias e, portanto, aí são as escolhas americanas. E esta escolha americana é uma escolha perigosa. Eu vou dizer uma coisa que não é muito agradável dizer, mas as ditaduras e as autocracias têm, sob o ponto de vista do direito internacional, a mesma dignidade jurídica de que as democracias totais. As Nações Unidas acolhem muitos países antidemocráticos e muitos países que normalmente mantêm a palavra democracia no nome. Semanticamente a democracia ganhou em todo lado. Mas há muitos países, membros das Nações Unidas, como todos nós sabemos, que são autocracias e que são ditaduras, abertamente ditaduras. E, portanto, criar uma espécie de um confronto à escala global entre os bons e os maus, no sentido do cumprimento dos direitos democráticos e dos direitos humanos, é uma opção, mas é uma opção perigosíssima, porque pode induzir uma clivagem à escala global que é difícil depois de gerir sobre o ponto de vista da própria convivência política. Uma das vantagens das Nações Unidas era essa possibilidade de nós termos um relacionamento e uma plataforma de relação com países que estão numa ordem de valores completamente oposta. Mas pela ideia exatamente da paz, pela ideia da necessidade de manter um diálogo e de manter essa plataforma de diálogo.
criar uma espécie de guerra dos mundos entre o mundo liberal e democrático e o mundo iliberal e antidemocrático parece-me extremamente perigoso, particularmente nesta fase da vida. Gostava finalmente de dizer o seguinte: nós vivemos hoje claramente, e a ruptura que a Rússia fez na Ucrânia rompe mais do que qualquer outra ação, mesmo que ilegal, que algum membro permanente do Conselho de Segurança tenha feito. Temos dúvidas sobre o que aconteceu no Suez com a França e com o Reino Unido. Temos mais do que dúvidas sobre o que aconteceu no Iraque em 2003 com os Estados Unidos. Mas esta ruptura que a Rússia fez, que é acompanhada de um afastamento relativamente a todos os instrumentos de natureza jurídica que enquadraram a transição do fim da Guerra Fria para o novo tempo, é da maior gravidade e representa, digamos, uma mudança sistémica que eu vejo com grande dificuldade como é que se podem recular os cacos. Criou-se um mundo de uma extrema tensão. As pontes para o diálogo ainda existem em algumas áreas, mas estão muito reduzidas e começam a ficar mais laças. Estão a começar a ter impacto em todo o sistema multilateral que se prende com grandes questões globais, com a energia, com o clima, etc. De repente, tudo o que era gerível sectorialmente nas grandes áreas da modernidade e daquilo que é o diálogo mundial, começa a ficar em risco por virtude dessas tensões que acabam por cair sobre todo o diálogo de natureza sectorial. Isto é dramático para um mundo que está em emergência climática, para um mundo que tem que tomar decisões com grande peso e para os quais é necessário um grande consenso e mais uma capacidade imensa de diálogo. Como disse, todo o arsenal, se a expressão se pode ser utilizada, jurídico que existia para as forças convencionais na Europa, mesmo algum que já se prende com questões nucleares, está destruído, está posto em risco. E, portanto, já há uma sombra a pousar sobre isto. Há uma sombra global que foi agravada nos últimos tempos e quando os membros permanentes do Conselho de Segurança se comportam como comportam, isso é pior, que é uma sombra global que existe sobre a operacionalidade e a fiabilidade das Nações Unidas. As Nações Unidas hoje perderam muito mesmo no imaginário global, perderam muito da sua força e da apetência, tendo em atenção que parecem, digamos, umas baratas tontas no meio de uma situação que não conseguem controlar e esquecendo-se as pessoas que as Nações Unidas só funcionam quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas funcionar. Caso contrário, se não há um mínimo de consenso, nem que seja por abstenção, não é possível que as Nações Unidas façam o seu trabalho. E por isto mesmo, a sensação que há é que estamos a caminhar outra vez, parece os tempos anteriores ao século XX, para uma definição de luta entre entidades de poder, entre entidades nacionais que espelham o poder. Isso significa, portanto, o pôr de parte e o pôr de lado aquilo que é o papel dos organismos de natureza multilateral. Isso tem um efeito negativo fortíssimo para as pequenas e médias potências, que encontravam no sistema multilateral uma forma de ter uma voz, e de ter uma voz, ainda que limitado, tendo em atenção ao seu poder relativo, mas apesar de tudo eram ouvidas. Quando as coisas voltam a ser vistas numa forma de uma polarização grande, há uma perda de legitimidade das instituições internacionais, naturalmente, multilaterais, e há uma noção de que afinal isto tem que ser resolvido entre eles. E nós estamos aqui pura e simplesmente como joguetes neste terreno. E depois há uma questão de natureza conjuntural com que eu vou terminar e que tem a ver com a situação atual, nomeadamente na Ucrânia. Em primeiro lugar, a noção de que tudo depende do que se vai passar no dia 5 de novembro de 2024, isto é, se 5 de novembro de 2024 nos Estados Unidos for eleito Trump é uma coisa, se for eleito Biden é outra coisa. E com as consequências que isso tem, para a noção de que, afinal, somos quase irrelevantes numa decisão fundamental para a nossa própria segurança. Mas até lá, até porque há um build-up claríssimo nos últimos tempos, nós arriscamos-nos a que uma pequena faúlha, como se costumava dizer, possa incendiar a padraria. Nós arriscamos a que haja uma operação de falsa bandeira, que de repente cria a tentação de alguém, de um lado ou do outro. Do lado ocidental não é
não é porque nós sermos ocidentais que digo isto, acho que apesar de tudo os checks and balances, independentemente de Trump, dentro por exemplo, da estrutura militar americana, existem, e eu devo confessar que é aquilo em que eu mais confio. Porque, na minha opinião, os checks and balances na Rússia já se perderam. A União Soviética, em termos de processo decisório, era mais democrática do que a Rússia atual. Estamos na altura havia o Politburo, o Comitê Central, aqueles pesos todos que a gente via no muro do Kremlin, na parada de outubro. Hoje em dia nós percebemos, até pela coreografia daquelas comunicações públicas, que o poder está centrado nas mãos de um homem que pode ter um vibe e que pode ter uma informação errada e que pode ter de repente uma tentação suicida e que o futuro do mundo pode estar por aí. E, portanto, estamos numa das situações mais tensas e mais complexas dos últimos anos, porque, volto a dizer, foi rompida pela decisão russa de invadir a Ucrânia, foi rompida uma ordem pactuada ao longo de muito tempo, que deu muito trabalho a construir, e a Rússia, ao rompê-la, praticamente fez ruir todo o edifício. E, portanto, isto não é necessariamente uma palestra muito otimista. Tentei, enfim, mostrar aquilo que é a minha leitura dos factos à luz daquilo que vamos acompanhando todos os dias, e não sei responder à questão de $1 milhão, que é saber o que é que vai acontecer na Ucrânia e como é que vamos sair dessa situação complexa. Mas isto, enfim, pode ser que nas intervenções vossas que espero, e mais uma vez muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua excelente comunicação, muito esclarecedora, embora, como disse, nada animadora, mas, de qualquer maneira, é a realidade perante a qual nos encontramos. Creio que, como disse, está na disponibilidade de haver aqui uma troca de diálogo, de questões que queiram colocar ao Sr. Embaixador, e para não demorarmos mais, fica já aberta essa oportunidade de perguntas diretamente ao Sr. Embaixador Seixas da Costa. Quem é que quer começar com estas questões? Sr. Professor Tomás Dentinho, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pergunto se as Nações Unidas, com toda a história que tem algum conhecimento sobre o que é uma fronteira sustentável. Enfim, Portugal tem das fronteiras mais sustentáveis que existem, ou pelo menos falamos nisso. Se sabemos quando há intervenções em África ou há intervenções nos vários campos, se há uma fronteira sustentável. Segundo ponto é que, de facto, a hegemonia dos Estados Unidos tem a hipótese que levanto, tem levado a uma simplificação do objeto, em arranjar os bons e os maus, que resultam sempre em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Iraque do Norte, Iraque do Sul, Portugal do Norte, Portugal do Sul. E isso, não será que essa forma de pensar, de dividir os territórios, de pensar fronteiras e de resolver problemas dividindo-os, também não está imanente à quebra da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, na hipótese que os Estados Unidos o que querem na Ucrânia é uma Ucrânia dividida e não provavelmente uma Ucrânia unida. Assim como dividiram a Alemanha, assim como dividiram o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, e os ingleses, o Paquistão da Índia, etc. Portanto, há aqui, é para mim estranho que às tantas, quando a Ucrânia parece estar a ganhar terreno e a reconquistar parte do seu terreno, de repente o Ocidente deixa de apoiar. Quando chega à fronteira lá do rio de Dnieper, deixou de apoiar. E naturalmente que eles tentaram continuar na ofensiva, porque perceberam que os outros iam fazer ali uma barreira e falharam. Mas a minha pergunta é porquê é que falharam? Porquê é que o Ocidente falhou quando eles estavam a reocupar o território? Não se entende. Obrigado. Eu peço desculpa. Eu não sei, no processo decisório ocidental, o processo decisório ocidental é baseado no processo democrático e a importância que os vários países dão, por exemplo, à questão ucraniana, independentemente da vocalidade do interesse político,
não é exatamente a mesma, isto é, precisamente porque eu tinha há bocado dito que os Estados Unidos estão muito mais preocupados com a China e a questão russa na Ucrânia é um divertimento, peço desculpa, é uma diversão com que os Estados Unidos não estavam a contar numa lógica global, com esta dimensão. E talvez pensassem que a prazo o crescimento da Europa com alguma dimensão de segurança e defesa não incompatível com a relação transatlântica acabasse, no fundo, por se substituir dentro da Europa para uma certa contenção da Rússia. A sensação que eu tenho é que não há uma ação deliberada no sentido de dizer vamos parar agora o apoio à Rússia dos Estados Unidos e não deixar a Ucrânia levar até ao fim a sua ação. Eu acho que a ação que o mundo ocidental fez de apoio à Ucrânia, em primeiro lugar, é extremamente genuína. Os Estados Unidos têm nesta guerra tudo a ganhar. E digo isto com toda a frente. Em primeiro lugar, têm a ganhar os princípios. Esta é uma guerra que os Estados Unidos estão nela à luz de princípios que o mundo, que só pode honrar os Estados Unidos. Esta é uma guerra que, sob o ponto de vista dos princípios, é uma guerra do lado bom, digamos, dos princípios. Depois os Estados Unidos pressentem que nesta guerra poderiam, estas declarações de Lloyd Austin são muito claras, poderiam enfraquecer de forma perdurável a Rússia. Isso é um objetivo dos Estados Unidos, manter a Rússia em baixo, digamos. E esse objetivo poderia ser ajudado com os pacotes de sanções, quer europeus, quer americanos, etc. Depois os Estados Unidos pressentiram também que uma das coisas a que sempre se opuseram, que foi a uma ligação e uma dependência energética da Europa face à Rússia, poderia ser quebrado com esta nova situação. E daí o fim do Nord Stream 1 e 2 e os bons olhos com que viram isso e a possibilidade da Europa começar a comprar aos Estados Unidos o gás de xisto, que também era outra vantagem que os Estados Unidos tinham. E, por outro lado, há o aspecto de natureza militar e as indústrias militares. Esta guerra, como é sabido, todos os apoios militares que os Estados Unidos dão à Ucrânia, 90% fica nos Estados Unidos, fica nas empresas americanas produtoras de armamento. Mas isso não significa que elas não sejam úteis para a Ucrânia lutar pela sua liberdade. Mas, de qualquer maneira, há aqui um duplo interesse que está ligado. E, portanto, eu não sei se há uma espécie de... Nós temos a coordenação que se faz em Ramstein permanentemente. E essa coordenação e essa vontade política, para além das declarações gongóricas que aparecem quer nos Conselhos Europeus, quer nas reuniões da NATO, etc., depois dependem muito do modo como os variados países olham para esta guerra e olham para o interesse desta guerra. Há países que, contrariamente àquilo que às vezes os seus dirigentes dizem, não aceitam uma das linhas de narrativa que hoje está mais prevalecente na Europa. A ideia de que, se a Rússia ficar relevante na Ucrânia, a Rússia se torna numa ameaça absolutamente incontornável para o futuro da Europa. Há quem diga que se a Rússia não consegue chegar a Kharkiv e se não consegue chegar a Kiev, dificilmente vai chegar a Varsóvia. Quer dizer, isso que a capacidade russa, se a capacidade russa não é capaz de tomar um país como a Ucrânia em 2 anos e tal, dificilmente seria capaz de montar uma máquina para fazê-lo no futuro, tendo em conta particularmente que os outros países também não estão parados, e nomeadamente a Alemanha não está parada, a França não está parada, etc. E, portanto, nós estamos aqui, apesar de tudo, a ter uma narrativa, digamos, épica e eu diria até um bocadinho emocional relativamente às possibilidades da Rússia, que pode até não colar com a realidade. Agora, eu acho que os países ocidentais foram tão longe quanto podiam ir, sem criar rupturas internas, porque há um momento a partir do qual as questões também são de natureza interna. Apoiar financeiramente a Ucrânia até ao fim, em termos de empenhamento financeiro de material militar em permanência, não é uma coisa sustentável. Não é sustentável. Sustentável seria se conseguissem. E em particular não é sustentável, digamos, ir com o sonho ucraniano até ao fim, legítimo. As fronteiras de 91 foram reconhecidas pela Rússia, as fronteiras de 91 são as fronteiras da Ucrânia, incluem a Crimeia. Esse sonho da Ucrânia é perfeitamente legítimo, só que eu não sei se é factível. Nós diremos, mas isso é uma injustiça profunda, estar a privar um país que foi agredido e que está a ser, e que tem parte do seu território ocupado e não ajudá-lo a recuperar todo esse território.
Eu não sei se isto é factível, tendo em conta que os apoios que são aceitados pelo mundo ocidental vêm de parte de países que têm uma opinião pública. Essas opiniões públicas mobilizam-se de forma diferente, têm políticas públicas que precisam de ser financiadas e, ao verem recursos irem para a guerra da Ucrânia eternamente, até ao fim, até sabe-se lá que momento, eu não sei se haverá apoio para isto no futuro. E por isso mesmo, a tal narrativa de que a queda da Ucrânia é uma ameaça para o mundo ocidental e, em particular, uma ameaça grande para a Europa, é uma narrativa política que eu não sei se cola totalmente com a realidade militar. Dito isto, percebo que é importante encontrar uma solução que blinde a possibilidade da Rússia continuar a expandir-se e, em particular, da Rússia continuar a tomar conta daquilo que o discurso de Putin foi muito interessante em 22, em 9 de maio de 22, dizendo: nós fizemos isto para defender as nossas gentes e as nossas terras. Putin considera que onde haja russos, as terras são russas. Onde tenham ficado russos, as terras são russas. Isto é extraordinário, porque é, no fundo, a não aceitação daquilo que foi o fim da União Soviética e as consequências do fim da União Soviética e das fronteiras que a própria Ucrânia tem, e os outros países, os outros 14 países tiveram, 13 tirando a Rússia, e, portanto, há aqui, de facto, uma grande incógnita. Agora, eu volto a dizer, eu não acredito que de parte dos países ocidentais se tenha recuado. Pura e simplesmente são dinâmicas diferentes. Nos Estados Unidos nós assistimos ao que é que aconteceu, assistimos às reticências por razões de barganha política interna que tinham a ver com as fronteiras com o México, às razões dentro do Partido Republicano. Assistimos a uma espécie de golpe de Estado dentro do Partido Republicano que permitiu, apesar de tudo, dar um novo pacote de natureza financeira à Ucrânia. E nós assistimos também, e acho que aí aprendemos todos, àquilo que são os chamados patamares de ajuda à Ucrânia. Os patamares de ajuda à Ucrânia, eu não os tenho inventariados, mas estou a lembrar da altura dos Patriot, à altura dos Leopard, à altura dos F-16, e que a gente vai-se criando uma espécie de aculturação a uma realidade que na altura, não, isso é impossível. Dar Patriots é impossível, pois dá Patriots. Dar F-16 é impossível, pois há F-16. Antigamente foi os Leopard. As coisas vão andando. Agora, por exemplo, está o tabu da questão da utilização de material ocidental para dentro do território russo. Já está a começar a diluir-se, já estão a começar a diluir-se todas as resistências que havia a isso. O mundo ocidental, porque é um mundo democrático, precisa de uma certa habituação e uma certa aculturação a uma ideia. A ideia pode parecer, no início, disparatada. Há uma agora que, na minha opinião, é decisiva para o futuro desta guerra, para o bem e para o mal, que é a questão das tropas de combate no território. Se alguns países NATO, por conta própria, decidem enviar tropas, nós vimos como é que foi no Vietnã, como conselheiros, como técnicos, não sei o quê, e depois acabam por se transformar em tropas de combate. Se isso acontece, a previsibilidade que da parte da Rússia haja alguma reação, e se essa reação ultrapassar um determinado limiar, nós estaremos em patamares de risco quase absoluto, é grande. Agora, até onde é que este tipo de ações progressivas pode ir sem implodir numa guerra? Há pessoas que dizem, mas a Rússia está a fazer bluff. A Rússia está a fazer bluff. Nós já ouvimos o Medvedev há 2 anos a dizer que há armamento nuclear tático que pode ser utilizado. Nós temos que perceber que o armamento nuclear tático é uma realidade que nunca foi utilizada em parte alguma do mundo. É algo que nós sabemos que existe, que pode ser utilizado, que tem uma dimensão diferente do nuclear estratégico, naturalmente, mas cujas consequências e cuja eficácia prática e riscos que isso acomoda não estão medidos. E, portanto, a Rússia tem vindo a ameaçar com isso. Vai utilizá-lo ou não? Os Estados Unidos, entretanto, mandam uns recados no sentido de dizer se a Rússia eventualmente utilizar material nuclear tático no terreno de combate na Ucrânia, os Estados Unidos reservam-se o direito, e isso aí é de facto um salto qualitativo nato fortíssimo, de atingir forças convencionais russas no território, que estejam presentes no território ucraniano, que estejam a ocupar território ucraniano. E com isso, obviamente, que os Estados Unidos têm todos os oblasts que a Rússia, entretanto, já incorporou, como sendo aquelas republiquetas que fez, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. E, portanto, isto é um processo lento, é um processo que se calhar é desgastante. Eu imagino que para o lado
ucraniano seja, digamos, desapontador num certo momento, tendo em conta as necessidades que tem, mas volto a dizer, nós somos países democráticos, temos que ter em conta aquilo que são os mecanismos de formação da vontade política tradicional das democracias, e acho que, vou dizer uma coisa que se calhar não concorda, eu acho que já fomos bastante longe, e acho que não nos devemos autoflagelar com a ajuda que temos dado à Ucrânia. Acho que o mundo ocidental deu à Ucrânia, eu diria, muito mais do que eu estaria à espera que há 2 anos que fosse possível consensualizar no apoio à luta ucraniana. Senhor Dr. Cristóvão, faz favor. Quero felicitá-lo. Gostava de lhe felicitar por tudo isto, que para mim tem sido uma honra estar aqui a ouvi-lo. Gostava de saber uma singela pergunta, que é o seguinte: no caso de entrar uma administração Trump, o que será da NATO? Uma vez que ele já disse que a própria Rússia podia tomar e devia tomar os países todos da NATO, porque não contribuíam com o mesmo dinheiro que os Estados Unidos, não é? É verdade, como o senhor disse, e está certíssimo, que a Suécia e a Finlândia, que durante a Guerra Fria fizeram sempre menção de serem neutrais, como a Suíça, entraram, mas pouco vai valer se Trump, a administração Trump, vingar. Quer dizer, o 5º acordo da defesa mútua, creio que deixará de existir, neste caso, não é? Ou ficaremos nós, simples europeus, países europeus, que nem um exército temos comum, não é? A defender um continente que, por muito que seja o mais pequeno continente do mundo, mas de uma forma que não conseguimos ultrapassar os 2% para a nossa defesa, não é verdade? E ficar à conta de uma Inglaterra ou de uma França, e eu que percebo alguma coisa de armamento, acho que não vai ser assim muito fácil, que será do mundo se a administração Trump ganhar. É aqui que eu gostava de deixar. Nós o conhecemos, é o chamado Trump 1, e há a esperança de não ter o Trump 2, mas, portanto, o Trump 1 ficaram de facto todas essas advertências de Trump, aquela dos 2% e de não funcionar o artigo 5º é já posterior. Trump, na altura, tinha de facto vocalizado de uma forma mais forte do que qualquer outro presidente americano, mas vários presidentes americanos já tinham dito isso, a necessidade da Europa respeitar mais o burden sharing, a necessidade, o pagamento daquilo que era o esforço militar. A Europa iludiu-se durante muitos anos pensando que os Estados Unidos, apesar de estarem sempre a pressionar a Europa no sentido de aumentar a sua contribuição financeira para o esforço militar, nunca queriam sair da Europa e tomariam sempre conta da Europa. Havia uma espécie de sentimento que a América, no fundo, nunca dispensaria a sua condição de poder europeu e que, por muito que pressionasse para que a Europa gastasse mais, não iria muito longe. O grande recado era para a Alemanha inicial. O grande recado era para a Alemanha. A França, apesar de tudo, tem a sua própria dinâmica, como nós sabemos que é relativamente atípica até no quadro NATO. Outros países europeus não estavam a seguir os 2%, os 2% aparece mais tarde, aparece na Cimeira de Gales, mas um empenhamento de natureza financeira importante na defesa. Nós ontem tivemos os nossos 2%. Quando ontem vimos o montante que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro relativamente ao apoio à Ucrânia, são aí, quando nós dizemos que Portugal ainda não chegou aos 2%, aí está, quer dizer, nós somos o que somos, temos a dimensão que temos as políticas públicas que temos que sustentar e temos ao mesmo tempo estes compromissos de natureza política ou militar que fazem parte da afirmação externa do país. Fomos tão longe quanto podíamos ter ido e quanto consideramos poder ir num acordo, digamos, da base central do regime. Como digo, Trump não estava muito preocupado com os 2% do Luxemburgo ou com os 2% até de Portugal.
Trump estava preocupado com a circunstância de não ver os europeus claramente empenhados no reforço da sua capacidade militar, se calhar até comprando algum material militar aos Estados Unidos para se reforçarem, nomeadamente em matéria de força aérea. E, portanto, a sensação que eu tenho é que eu não acho que Trump vá acabar com a NATO. Trump, ao dizer que o artigo 5º não se aplicaria, eventualmente, a países que não cumprissem o mínimo de empenhamento de natureza militar, faz parte da bravata tradicional de Trump, quer dizer, faz parte do discurso tradicional de Trump. Por outro lado, Trump esgrime com um argumento, com algo que tem muita força enquanto é como os seguros, enquanto não for utilizado. Isto é, o artigo 5º, se ler bem o artigo 5º da NATO, nem sequer cria um automatismo em matéria de defesa militar por parte dos países que têm que ser solidários com quem for atacado. Cria uma necessidade de solidariedade, mas não necessariamente ao nível de empenhamento de forças militares. E portanto, o artigo 5º funciona assim como uma espécie de bomba atómica final no caso de alguma fronteira ser violada. E é verdade que até hoje a Rússia nunca ameaçou nenhuma fronteira NATO e nunca pôs porque também pressente que o testar o artigo 5º é um fortíssimo risco no plano internacional. E talvez isso seja, digamos, o verdadeiro muro que a Europa tem à sua volta e de proteção relativamente à Rússia. A razão pela qual, volto a dizer aquilo que digo e que não é popular, eu não acredito muito no discurso de que uma Rússia que tem algum sucesso na Ucrânia seja necessariamente uma Rússia que ponha em causa todo o equilíbrio europeu. Eu acho que, apesar de tudo, a questão NATO é importante. Mas a NATO é verdade, a NATO são os Estados Unidos. A NATO são basicamente os Estados Unidos. E há outros países dentro da NATO importantes, mas os Estados Unidos, façamos o raciocínio ao contrário. O que é que seria uma NATO sem os Estados Unidos? Façamos a conta. O que é que seria uma NATO sem os Estados Unidos? E, portanto, nós temos ao mesmo tempo que cultivar a noção de que esta relação com os Estados Unidos, esta relação transatlântica, é, digamos, o nosso escudo de proteção. Não há ninguém que o perceba melhor que os países do leste europeu. Eles já o perceberam há bastante tempo. E, particularmente, as 3 repúblicas que eram repúblicas soviéticas, Estónia, Letónia e Lituânia, percebem isso bem. Eu lembro-me de ter ido à Estónia com uma equipa da Gulbenkian, numa percepção de riscos e da percepção sobre a Europa que havia nos vários sítios do continente, e a certa altura, perante uma lista das 10 principais questões europeias que se punham à Estónia, o nosso interlocutor, que era uma figura da ciência política local, disse: nós temos 10 questões, de facto. A primeira chama-se Rússia, a segunda chama-se Rússia, a terceira chama-se Rússia, a quarta já podemos discutir coisas parecidas convosco. Mas estas 3 primeiras são para nós absolutamente essenciais. E, de facto, a geografia e a geopolítica marcam muito. Quer dizer, quem está ali, diz-se, mas nem sempre eles se portaram bem. É verdade, vale a pena dizê-lo. Às vezes as pessoas têm um bocadinho de receio de o fazer. A Estónia, a Letónia e a Lituânia comportaram-se pessimamente com algumas minorias russas a seguir à sua independência, à recuperação da sua independência. Trataram mal minorias russas, deixaram pessoas apátridas porque não sabiam a língua local, pessoas com 70 e tal e 80 anos que não sabiam a língua local e retiraram-lhes da nacionalidade. E tudo isto são agravos que se vão acumulando. E, portanto, mas dito isto, eu, se estivesse no lugar da Estónia ou da Letónia ou da Lituânia, estava muito preocupado com a minha fronteira. E estava muito preocupado em aculturar a minha ligação com a NATO, pela simples razão de que a NATO é, manifestamente, o melhor recurso à mão para a defesa da segurança desses países. Não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. Agora, o que será uma América Trump 2 face à NATO? Eu não acredito, devo confessar, não acredito que haja condições para Trump sair da NATO, para a América sair da NATO pela mão de Trump. Não sei, posso estar completamente enganado e a América traz-nos sempre muitas surpresas. Mas acho que, apesar de tudo, os Estados Unidos têm uma noção da defesa dos seus interesses à escala global, que, sendo um pouco errática e tendo soluções diferentes para várias zonas, não deixa de ter sempre uma racionalidade que está ligada à economia, que está ligada ao poderio, que está ligada até ao prestígio e à necessidade de afirmação de uma certa imagem.
Eu não acredito que a Europa, eu não acredito que Trump saia da NATO e que deixe a Europa às mãos da Rússia. Eu acho que é uma bravata trumpista isso dizer, eu direi à Rússia, façam o que quiserem com esse país, que eu entrarei. A América não é só Trump, mesmo que Trump ganhe as eleições outra vez. A América não é só Trump. Há umas forças armadas americanas, há um establishment americano, há uma estrutura económica poderosa nos Estados Unidos. A América tem muito a defender no mundo, independentemente das peculiaridades e das bizarrias dos seus presidentes. E Trump tem, naturalmente, uma margem, aquela margem imensa que qualquer presidente americano tem para atuar, mas eu acho que há situações limite, e aliás ficou claro, depois de Trump sair, algumas explicações que foram dadas por meios militares americanos, no sentido de dizer se Trump tivesse ordenado determinadas coisas, havia coisas que não passavam. Apesar de tudo, há checks and balances que ainda funcionam na sociedade americana. Não podem evitar que alguém seja eleito numas determinadas condições, quer dizer, e portanto, agora, dito isto, devo dizer que estou muito preocupado com uma Europa, no caso de Trump, ganhar, isto é, nós não tivemos até agora, e não acredito que tenhamos, mesmo depois do susto russo, eu não acho que haja condições na Europa para avançar na criação de um sistema de defesa e segurança autónomo, completamente autónomo e eficaz. Acho que não há consenso político dentro da União Europeia para dar esse salto institucional. Acho que a União Europeia tem hoje uma diversidade que a fragiliza. Mas pronto, é o que se passa numa União Europeia feita de 28 ou 29 países que são democracias, e que tem um processo decisório interno que nós todos temos que respeitar, da mesma maneira que temos que respeitar aquele processo decisório que atrasa, por exemplo, os fornecimentos de material à Ucrânia. É o processo normal das democracias. E a Europa é uma estrutura atípica, que está com uma tentação de ser uma entidade política, não consegue dar esse salto. Não conseguiu fazer no momento em que podia ser uma federação, já não consegue fazer agora, em que não há condições para a Europa ser uma federação. Já não há condições. Por muito que o Sr. Macron apareça com ideias muito simpáticas, mas que são ideias franco-francesas. E são ideias difíceis de passar, até como se está a ver no próprio diálogo com o outro parceiro fundamental para isto, que é a Alemanha. A Alemanha, que tem uma coligação frágil, porque depois nós temos este problema na Europa, é que os países estão em situações diferentes. Um tem eleições para a semana, o outro tem eleições daqui a 2 anos, o outro só tem eleições daqui a 4 anos, um é presidencialista, o outro é parlamentarista, o outro tem governos de coligação, o outro tem maioria absoluta. Os poderes são todos diferenciados e não há nenhum momento de conjugação em que se juntem todos e dizem, agora nesta altura todos vamos neste caminho. A Europa só consegue tomar decisões. E é verdade que isto tem tomado, nomeadamente tomou hoje durante a crise financeira e a crise das dívidas soberanas, quando está à beira do precipício. E à beira do precipício cria-se uma espécie de situação de pânico em que há uma posição coletiva e se força-se mesmo algumas vontades um pouco divergentes a avançarem no mesmo caminho. Mas isso são situações muito, muito limites. E eu não acredito que neste momento essa situação esteja a existir ainda na Europa. Quem sabe se perante a orfandade que um abandono de Trump da relação transatlântica fizesse perante uma ameaça russa, se a União Europeia não era capaz de um esforço de renascimento em termos da sua própria vontade política. Mas depois vamos ter ali todas as dimensões nacionais, umas contra as outras, as rivalidades, os egos nacionais, e a Europa é feita disso. E por isso mesmo eu não acredito que a Europa seja uma potência no sentido tradicional que um país é. Temos 2 inscrições, o Sr. Embaixador Pedro Catarino e depois da doutora Sandra Garcia. Primeiro que tudo, uma saudação muito especial ao meu excelentíssimo colega, Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, e os meus agradecimentos, quer dizer, por ter vindo aos Açores, partilhar connosco as suas ideias sobre a situação internacional e o estado em que se encontra o mundo. O embaixador Seixas da Costa foi membro do governo durante vários anos como secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
E eu queria-lhe, não quero que faça uma outra conferência, mas que me diga o que é que pensa sobre o futuro da Europa e sobre o possível papel da Europa relativamente à fragmentação que descreveu, quer dizer, e à polarização que se tem agravado entre as grandes potências, os Estados Unidos, a China e a Rússia. O que é que nós podemos fazer na União Europeia para que esse estado de coisas se altere no futuro e permita que volta a haver, de certa maneira, uma convivência e uma coexistência pacífica e saudável entre os países, que inclusivamente permita que as Nações Unidas desempenhem as funções para que foram criadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que a União Europeia já viveu momentos de maior esperança. E houve momentos em que o grande momento de esperança é um momento no final da Guerra Fria, o momento da Comissão Jacques Delors, a ideia de que temos que passar de uma união puramente económica e tentar dar passos em frente numa união política com as suas diversas dimensões. E essas dimensões ficaram bem identificadas, e a certa altura havia uma frase de Delors magnífica que era: nós temos que medir bem os custos da não-Europa. Não ter Europa, o que é que isto nos custa a todos? Que fazemos um esforço nacional de afirmação política e se calhar o não ter uma estrutura de natureza organizacional comum, isto tem um preço, e tinha. E Delors foi capaz naquele momento, os presidentes da Comissão Europeia com mais força normalmente ou são franceses ou alemães, como aliás está a ver agora. E portanto Delors foi capaz naquele momento de garantir numa ligação que também tinha a ver com a unificação alemã, que tinha a ver com a ideia do euro, que tinha a ver um conjunto de algumas variáveis, num momento também de otimismo europeu, perante aquilo que era uma certa fragilidade da Rússia, perante o que era uma atitude americana que não era negativa relativamente à própria Europa. E nós temos que perceber que a Europa só existe no início das suas próprias estruturas da OEO, só existe porque os Estados Unidos assim o impuseram, praticamente para oferecerem o plano Marshall. A sensação que havia na altura é que era possível dar um salto em frente. Verificou-se dentro da Europa uma grande divisão, nos anos em que eu estive no governo, notava-se uma grande divisão entre aqueles que eram mais favoráveis a uma Europa federal e aqueles que mantinham uma lógica de uma Europa mais à francesa na altura, um pouco mais de Estados-nação agregados num projeto coletivo. Isso fez com que fosse sempre difícil dar passos em frente e por isso mesmo houve países, o caso do Reino Unido é o mais evidente, que procuraram primeiro por sucessivos opt-out em relação aos saltos qualitativos que a União ia dando, até que fizeram o opt-out final, que foi fazer o Brexit. E houve outros países que mantiveram reticências, a Irlanda tem reticências, a Dinamarca tem reticências nos tratados, há vários países que espelham nos tratados e nas suas objeções em relação aos tratados a sua diversidade de opiniões. A atual situação, a situação que se passou na crise financeira de 2008 e a atual situação representam dois momentos de verdade para a Europa, no sentido de dizer se não é agora que a Europa se une e consegue afirmar-se como um poder com capacidade de disputar nos blocos que se estão a desenhar, quando é que será? A sensação que eu tenho, devo confessar, e isto é pessimismo, é que se chegou a um momento em que a diversidade dentro da Europa é disfarçada, por exemplo, por estes voluntarismos relativamente à Ucrânia, que tem sentido sob o ponto de vista estratégico, mas eu não acho que haja uma capacidade da Europa para dar saltos institucionais mais profundos do que aqueles que deu. A Europa teve os tratados que teve, primeiro o Tratado de Roma, depois o Tratado de Maastricht, depois nós fizemos a revisão, eu estive nessas duas revisões, quer do Tratado de Amsterdão, quer do Tratado de Nice, e depois o Tratado de Lisboa é uma espécie de genérico daquilo que era o Tratado Constitucional Europeu, e portanto a ideia de uma Constituição Europeia, no fundo. E a sensação que eu tenho é que o Tratado de Lisboa é o último espaço de consenso europeu por muitos anos.
porque vai ser muito difícil conseguir, com os alargamentos que entretanto houve e com outros que vai haver, conseguir consenso para mudar, e para mudar os tratados tem que se mudar por unanimidade. E para ratificar um tratado, no meu tempo demoravam cerca de 18 meses, agora demoram 20 e tal meses. Ratificar um tratado é preciso encontrar a condição ótima de todos os países estarem de acordo com tudo, até ao fim, que os parlamentos nacionais de cada país estejam de acordo para aprovar os vários tratados. É uma coisa quase... Eu acho que o Tratado de Lisboa tem a possibilidade de viver por muitos e bons anos, a menos que se lhe suceda uma outra coisa que pode acontecer, mas que depois é difícil de ligar que é um tratado cumulativo, algo que possa aparecer só com alguns países, por exemplo, ligando a alguns países, mas isso depois levanta o problema de como utilizar as instituições que são de todos só para a vantagem de alguns, ou só para a vontade de alguns, que é as chamadas cooperações reforçadas, a integração diferenciada, os círculos concêntricos, etc. E, portanto, a sensação que eu tenho neste momento é que poderá haver, perante um caso como foi o susto ucraniano, poderá haver uma vontade de dar passos em frente, por exemplo, em matéria de segurança e defesa. Não acredito, no entanto, que ao nível da governança geral da União Europeia seja possível ir muito mais longe do que o que foi. E, por outro lado, eu não acredito também que a União Europeia, isto é olhando para o passado, a União Europeia nunca conseguiu ser relevante à escala global sem ter ao lado os Estados Unidos. O amigo americano, e não estou a utilizar a expressão do Wim Wenders, o amigo americano, qualquer que ele seja, e às vezes até nem é um amigo muito simpático aqui ou ali, e talvez até muitas das vezes não quer que a Europa vá longe demais, porque também teme um pouco que a Europa, que essa autonomia europeia passe a determinado patamar. O amigo americano é essencial para a projeção dos valores europeus no mundo. Nunca a Europa teve, para algum soft power que no passado tinha em África, que agora já perdeu, a Europa não tem capacidade de atuar à escala global com um mínimo de influência objetiva se não tiver ao lado a vontade dos Estados Unidos. É o que eu aprendi ao longo deste tempo. Por muito que muitas vezes os Estados Unidos sejam muito criticáveis, e são profundamente criticáveis em algumas das vezes, e eu não sou das pessoas que escondo essas coisas. O que se passou aqui nesta ilha em 2003 é algo que feriu muita gente, e que feriu politicamente muita gente. Os Estados Unidos não podem sistematicamente ser dada uma espécie de cheque em branco para funcionar em nome do mundo ocidental, nesse aspecto. Agora, temos que ter a América ao nosso lado. E temos que garantir... Agora, a América também é ela própria, como se viu, um pouco ciclotímica, como se viu com Trump e depois com outros presidentes. E, portanto, há que ter aqui uma capacidade de manter a bordo a relação transatlântica, que eu acho absolutamente fundamental. Eu devo dizer que houve alturas em que cheguei a ter aquela ideia um bocadinho centro-europeia, no sentido de dizer, vamos criar aqui um pilar europeu, a Europa sobe sozinha, avança pelo mundo, tem a sua relação especial com a Rússia, tem a sua relação especial com a China, cria, no quadro da globalização, um conjunto de acordos à escala global, com a especial relação com a América Latina, tendo em conta os países que têm relações com a América Latina, cria uma especial relação com o Mediterrâneo, graças àquilo que é... Nós reparamos que tudo isso desapareceu. Já ninguém fala da América Latina na relação externa da União Europeia. Já ninguém fala do Mediterrâneo nas relações externas da União Europeia. Porquê? Porque, de repente, as dinâmicas internas dentro da União Europeia passaram para o leste. A saída do Reino Unido não contribuiu nada para garantir, por exemplo, que a dinâmica transatlântica tenha força dentro da União Europeia. Funcionou ao contrário. E, portanto, a União Europeia ela é também um ser mutante e que vai variando ao longo do tempo em função daquilo que são os seus desafios. Quem sabe se de facto a ameaça russa não poderá ser um fator de renovação desse poder europeu. Transformá-lo num poder europeu como é um Estado, não me parece. A Europa nunca será um Estado. Eu diria quase, vou utilizar uma expressão que antigamente havia um jornal monárquico em Portugal que dizia Portugal não é um país europeu e tende cada vez mais a sê-lo cada vez menos. E eu disse, a Europa não é um país e tende cada vez mais a sê-lo cada vez menos. Sandra. Muito boa noite. Agradeço antes de mais ao Sr. Embaixador a sua conferência. A minha intervenção tem a ver também um bocadinho, parte também de uma postura um bocadinho desiludida, acho que muitos europeus também,
E de certa maneira o Sr. Embaixador já respondeu. Mas não é, o que enfraquece a Europa não é só a sua diversidade e a sua falta de eficácia a nível da decisão, que é óbvia. Mas também eu acho que a Ucrânia mostrou que o mundo não é só dos maus e dos bons, mas também dos omissos. A Europa fica sempre indignada quando os outros não fazem aquilo que ela acha que deveriam fazer. E, portanto, ficamos muito indignados com a Rússia e com o Putin, porque portaram-se mal e não obedeceram àquilo que nós achamos que ele devia obedecer, mesmo depois do susto da Crimeia. E depois ficamos muito chateados com os Estados Unidos da América, com o Trump, e não só, como o Sr. Embaixador disse bem, já outros presidentes dos Estados Unidos da América tinham dado algum sinal. E esquecemos também que isso é a visão de muitos americanos, que é, nós é que sustentamos a NATO, aqueles senhores que estão ali ao lado da Rússia, que deviam ter mais cautela, não fazem nenhum. E, portanto, estamos sempre muito indignados com os outros e a criticar todos os outros e não parece que a gente queira mudar absolutamente nada. Porque já que não agimos a uma só voz, e se não agora quando, disse bem, também não vejo que haja uma introspeção séria. Eu só dou graças a Deus porque Portugal está no sítio onde está, do outro lado, quase aqui, não é? Porque, na verdade, nós enfraquecemos as nossas forças armadas, acabou-se com o serviço militar obrigatório, estamos em mínimos históricos, em termos de defesa também não houve, nos últimos anos, nenhum investimento, e depois ficamos muito admirados que os Estados Unidos tenham a leitura que têm dos vários países europeus, nomeadamente o nosso. E, portanto, a pergunta é, será que há esperança para nós, se não em termos a uma só voz, pelo menos irmos acordando e retificando as nossas atitudes para que não estejamos sempre a acordar só à beira do precipício? Pois tem razão, eu acho que é à beira do precipício que as decisões se tomam e a sensação que eu tenho, e sempre tive na Europa, é que os governos não têm mandato para pensar a prazo. Os governos não conseguem juntar-se para definir coisas a longo prazo, tendo em conta a sua própria caducidade rápida e a circunstância de estarem movidos por tensões políticas internas que naturalmente prejudicam as suas decisões de natureza europeia. E, portanto, só perante situações de tragédia, de limite, é que os governos reagem e são capazes, criando assim uma espécie de psicodrama, como se criou quando foi do Tratado Orçamental, por exemplo. A ideia do Tratado Orçamental sem o qual rebentava o euro. O Tratado Orçamental passou à pressão e foi colocado nos parlamentos e passou. E passou por um bullying, quase, de alguns países. Porque era preciso, porque os grandes países quiseram que aquilo se fizesse, e houve um bullying sobre os pequenos países, e a União Europeia tem manifestamente mecanismos para fazer subliminares bullying em vários aspectos. Não é? Por isso é que a Hungria se junta sempre ao consenso final, à última da hora, pela simples razão de que há qualquer coisa por debaixo da mesa em matéria financeira que está sempre lá, e portanto é uma forma de bullying. E portanto, nós estamos... Eu acho que apesar de tudo, eu gostava de voltar atrás só um bocadinho, que é... Nós, apesar de tudo, demos um salto extraordinário ao nível da capacidade de trabalhar em conjunto ao longo destes anos. Demos um salto extraordinário na nossa capacidade de criar condições, por exemplo, para que os países que saíram da tal tutela soviética se juntassem a nós e funcionassem num quadro europeu com algumas variações, algumas delas lamentáveis, outras evitáveis, mas, de todo modo, apesar de tudo, numa matriz e num template comum. Acho que, mesmo ao nível daquilo que é Portugal e daquilo que nós éramos, o Embaixador Pedro Catarino é mais antigo na carreira do que eu entrei em 75, fez-me prova oral um senhor chamado Aníbal Cavaco Silva, que estava lá pelo Ministério a fazer provas era um jovem professor extraordinário de Económicas, e como ele raramente se engana, não tenho dúvidas, eu entrei e, portanto, eu fico nesse aspecto seguro. E eu já apanhei, digamos, todo o tempo, o meu concurso foi o primeiro em que entraram senhoras. As mulheres entraram na carreira diplomática em 75 no meu concurso, por uma decisão do Ministro dos Estrangeiros, Mário Soares, que tinha decidido abrir a carreira diplomática às mulheres. E eu já apanhei, digamos, todo o período pós 25 de Abril. E devo dizer uma coisa... Tivemos aquele primeiro período em que não estávamos na União Europeia, depois a entrada para a União Europeia,
E a União Europeia foi um banho de modernidade e um choque extraordinário na vida diplomática portuguesa, na nossa própria abertura de espírito. Nós vínhamos de uma diplomacia completamente marcada pela defesa da política colonial e do isolamento e tentativa de fuga ao isolamento que o país sofria durante o tempo até 75, até 74. Depois temos a parte da turbulência daqueles anos e de um conjunto de variáveis que se acabaram por acomodar com a Constituição de 76 e com uma linha mais ou menos comum do mainstream político-partidário. E a mudança foi extraordinária. A União Europeia, nós devemos à União Europeia coisas fantásticas. Também nos dedicámos à União Europeia. Eu acho que o jogo da União Europeia é um jogo de soma zero. Eu nunca estou... Esta ideia de que estamos sempre a dever os fundos comunitários. Nós hoje exportamos fundos comunitários em forma de enfermeiros e de médicos. São os fundos comunitários. É o retorno dos fundos comunitários que saem daqui chave na mão e vão para esses países. Portanto, nós não devemos nada à Europa. Isto é um jogo de soma zero. E portanto, acho que a Europa deu-nos grandes vantagens, trouxe-nos uma abertura de mentalidades muito grande, trouxe-nos um trabalho de cooperação e de capacidade de trabalho em conjunto muito forte. Traz-nos grandes desilusões, é verdade. E a certa altura põe-se esta questão, a Europa parece sempre que está sempre zangada com aqueles que não seguem os seus princípios. A Europa é uma espécie de média aritmética das zangas de cada um, quer dizer, é uma coisa, nós somamos aquilo que são as idiosincrasias dos vários países. Quando houve os vários alargamentos da União Europeia, a Europa mudou sempre. Mudou menos com Portugal e Espanha, é um alargamento praticamente neutral. Mas, por exemplo, há um alargamento que ninguém falou e que achou que era perfeitamente normal e sem consequências, que era o alargamento à Áustria, à Finlândia e à Suécia. São alargamentos que vieram trazer 3 países neutralistas numa Europa que só tinha a Irlanda como país neutral. São alargamentos que trouxeram, por exemplo, exigências em matéria de proteção de consumidores em questões ambientais, que por um lado trouxeram uma grande modernidade a toda a legislação europeia, e nós pagámos por isso, e a nós trouxeram-nos pressões terríveis para algum do nosso tecido industrial, que foi capaz, a certa altura, e ficou isolado no mercado interno europeu, porque não conseguia competir com os estándares que o processo legislativo em Bruxelas nos impunha. E, portanto, a Europa é também isso, é o aspecto negativo e o aspecto positivo. Eu devo dizer que, no saldo global de tudo isto, acho fantástico. Acho que para um país como Portugal, que era um país periférico, não só na geografia, era um país periférico nas mentalidades, era um país periférico até num certo acantonamento que tinha. Eu acho que a Europa nos abriu e nos ajudou a pensar as coisas de maneira diferente e, portanto, é aí o nosso terreno. Quer dizer, eu acho que, por isso mesmo, eu fiz parte do governo do António Guterres e lembro-me muito bem que o Guterres tinha um lema nas questões europeias que dizia assim: nós não podemos continuar com a política dos 3 T's. A política dos 3 T's era a política de quando um delegado de Portugal levantava a mão, ou era Timor, ou era têxteis, ou era o taco. E, portanto, nós temos que acabar com isto. Nós temos que olhar para os temas europeus e ver nos temas europeus aquilo que é do nosso interesse, sendo europeus e não necessariamente sendo, digamos, dimensões puramente egoístas. E é assim que ele construiu a política europeia. E foi assim que ele construiu e que ele dava dinâmicas, eu diria mesmo, vou revelar um segredo, às vezes contra os conselhos do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que lhe recomendava perspectivas mais egoístas, e ele tinha atitudes altamente, eu não diria altruístas, mas europeístas, que ajudaram a criar a própria imagem de Portugal na Europa. E ajudaram a melhorar a própria imagem de Portugal na Europa. E, portanto, a Europa é um magma. A Europa vai mudando à medida que os alargamentos têm lugar. E o último alargamento, grande alargamento, 10 países e depois mais 2, a Bulgária e a Roménia, foi um alargamento que tem consequências sistémicas. Porque, obviamente, que aqueles países que trazem todo o seu trauma da relação com Moscovo, embora Moscovo fosse capital de outro país na altura, que trazem até em relação às liberdades, até em relação ao sindicalismo, em relação à preservação de determinados valores, leituras muito diferenciadas, mudam internamente a União. Mudam internamente a União e a União Europeia é hoje uma estrutura diferente por virtude de todos esses arranjos. Com uma saída do Reino Unido também muda a União.
como muito provavelmente a entrada dos Balcãs também vai ter algum efeito dentro da União. A União vai mudando à medida que se vai alargando. E o alargamento, não sendo necessariamente uma coisa boa para a unidade da União, eu diria, é uma forma de responsabilidade geopolítica perante aquilo que é a segurança da Europa. É a minha leitura, com todas as dúvidas que isto possa suscitar. Provavelmente o Sr. Embaixador já está cansado, mas o Armando Mendes, creio que pediu a palavra, está lá ao fundo, eu não vi bem, mas creio que sim. Sim, gostava de colocar uma questão ao Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua conferência. Já lhe fiz muitas perguntas hoje, mas tenho mais uma que tem a ver com a África. Gostava que partilhasse com a audiência o seu pensamento, porque eu estou preocupado com a África, por isso é que lhe coloco esta questão. Então estamos a assistir neste momento, acho que isto é inequívoco, a uma nova corrida à África, por parte da China, que parece assentar a sua presença em África numa estratégia de dívidas incobráveis, por parte da Rússia, que assenta a sua estratégia, agora percebe-se que em duas vias, em forças irregulares e agora forças regulares, como já acordou com São Tomé, provavelmente poderá acordar também com a Guiné e também com Angola, entre outros países. Por outro lado, nós temos por lá a CPLP, ou seja, Portugal tem interesses também em África. Os interesses em África destas potências, e há potências que estão a recuar da África, potências europeias, como os franceses, como os ingleses, etc., não vale a pena estarmos aqui a enganarmos uns aos outros em matéria-prima, fundamentalmente. Geopolítica, mas matéria-prima. Eu gostaria que o Sr. Embaixador partilhasse o seu pensamento sobre este esquema que se está a montar em África, no âmbito do qual parece-me que a Europa está a perder. Muito obrigado. Quando as instituições europeias começaram a organizar-se, havia uma estratégia para a África. Essa estratégia passava basicamente por aquilo que eram as antigas colónias francesas, inglesas e belgas, através da Convenção de Yaoundé, depois de Lomé, das várias convenções de Lomé até a Convenção de Cotonou. Era uma ideia de criar espaços de natureza comercial que facilitassem a manutenção das ligações com a África e, ao mesmo tempo, era uma criação de uma certa dependência também da África relativamente ao mercado europeu. Depois disso houve esforços vários e, aliás, as várias presidências portuguesas nisso tiveram algum mérito de criar diálogos globais Europa-África. A primeira foi durante a presidência portuguesa de 2000 e depois isso teve várias sequências e já em países já tituladas por presidências não portuguesas. E a ideia é que a África era um continente relativamente ao qual a Europa tinha um especial... não digo de droit de regard, porque isso seria paternalista, mas teria uma especial relação. Nós sabemos que cada uma das antigas colónias tinha uma leitura diversa. A França teve durante muito tempo uma tutela quase sobre alguns países. Ainda me lembro de golpes de Estado organizados pela França, em que os ministros iam diretamente de Paris em avião para as capitais francesas, para as capitais africanas. Aquilo que era uma guarda pretoriana que a França fazia a regimes ditatoriais em África, etc. E a França não soube, claramente, fazer a transição daquilo que se chamava a France-Afrique para um modelo novo em África, na relação com a África. Também porque, dentro da África, a própria dinâmica dos regimes africanos também teve ciclos. Há uns ciclos de golpes de Estado e depois há uns ciclos de tentativa democrática, depois voltam ciclos de golpes de Estado. E a França, o Reino Unido saiu mais cedo dos vários horizontes em que estava. A França prolongou-se até mais tarde, e aí vem os tais materiais que estava a dizer. Não é indiferente à posição da França no Níger a necessidade da Areva precisar do urânio para as centrais nucleares e outras dependências criadas. Mas havia sempre a ideia de que a União Europeia, precisamente no tempo em que as relações externas começaram a ter importância, na ideia que havia que a União Europeia, de pós-Maastricht, ia começar a ser uma
uma potência e, portanto, com relações externas várias, utilizando inclusivamente dentro as relações externas mais próximas de alguns dos seus países. Nós tínhamos a relação com a Espanha e Portugal na América Latina, com Portugal, com a Bélgica, com a França e com o Reino Unido em África, com a Ásia outros países tinham essa experiência, o Reino Unido, etc. E, portanto, criou-se uma ideia de que a Europa, em relação à África, tinha um especial carinho, uma especial atenção. E nós, devo dizer que demos sempre uma forte atenção na política externa portuguesa, em todos os ciclos políticos, à relação africana. Todas. Sem qualquer momento de vacilação. E o que se dá a dar conta é que a África, de repente, começa ela própria a ser objeto, digamos, de cobiça de outras áreas. Os chineses já vão no segundo ciclo africano, já tiveram um ciclo africano aqui há uns anos, que era famoso, na Tanzânia, etc. Depois o período angolano, depois... Agora, as obras chinesas, se forem ao ChatGPT e virem quais são as obras chinesas em toda a África, é extraordinário. A China está um pouco por todo o lado, em variadíssimos países africanos, de uma forma que as pessoas nem imaginam. A Rússia é noutro setor, é no setor da segurança, no setor militar, primeiro com o grupo Wagner ou os seus sucedâneos, depois, eventualmente, até com as suas forças regulares. E todos esses países africanos, como nós agora vimos com o caso de São Tomé, são países nos quais a Rússia ou a China vão, e São Tomé também tem uma história com a China. São Tomé já teve, eu ainda me lembro de um pavilhão gimnodesportivo no meio de São Tomé, feito pelos chineses, depois os chineses passaram à obediência de Taiwan, depois voltaram à obediência chinesa e agora estão a criar facilidades eventual à Marinha Russa. São os países frágeis. Os países frágeis têm estas dinâmicas. E isto leva-nos à questão da CPLP. A CPLP, salvo Portugal, a CPLP é constituída por países do Sul. Só há países do Sul, do chamado Sul global, como agora se diz, embora o Sul não seja global, ele está muito dividido. Mas, de qualquer maneira, só há países do Sul. A CPLP tem uma linha constitutiva que parece feita em Estrasburgo, ou pela Comissão de Veneza, porque tem uma linguagem, digamos, à antiga, sob o ponto de vista dos direitos, dos deveres, dos princípios democráticos, etc. Que depois, na prática, muitos dos países da CPLP não seguem. Portanto, é uma estrutura praticamente com um template europeu, constituída por países do Sul. E há uma ilusão grande, é que a CPLP é uma espécie de rebanho pastoreado por Portugal. Não é. Aliás, Portugal tem uma dificuldade na CPLP que nenhum dos outros países que tinham antigas colónias tem. É contrariamente à França ou ao Reino Unido, que estão no centro dessas comunidades. Portugal não é o país mais importante desta comunidade. O Brasil é mais importante que Portugal no quadro internacional. Por mais dúvidas que isto possa às vezes suscitar. E, portanto, há desde o início um mal-estar brasileiro com a circunstância da CPLP ser centrada em Lisboa. A culpa é brasileira, como é sabido, relativamente ao início da CPLP, porque ela podia ter tido um secretário executivo brasileiro no lançamento e por política interna brasileira isso não aconteceu, e isso deu imediatamente um pecado original à CPLP. A CPLP vai tão longe quanto possível ao tentar combinar um conjunto de países que vão desde uma sinistra ditadura da Guiné Equatorial, induzida pelo Brasil e por Angola, para dentro da CPLP, contra a vontade portuguesa, até países que estão em cíclica crise, como é o caso da Guiné-Bissau. Depois países mais frágeis, como é o caso de São Tomé, países que estiveram em guerra civil até tarde, como foi o caso de Angola e que foi o caso de Moçambique. Um país que deve muito, aliás, à própria CPLP, ao início da CPLP, que é Timor, porque houve uma mobilização que acabou por ser um sentimento, eu diria que é um cimento dos países da CPLP no caso do empenhamento na questão de Timor. E, portanto, a CPLP é o que é. É um país que tem a língua portuguesa como fator de ligação, tem outros fatores de ligação, que é o Benfica e o Sporting, às vezes o Porto, porque se nós formos um país da CPLP nós verificaremos que estão balcanizados em função dos grandes clubes, particularmente o Sporting, naturalmente, digo eu, agora este ano, mas, portanto, estamos aqui numa lógica pós-colonial, em que eu diria que os países europeus
que tentam dar esta relação com a África estão a perder terreno. Estão claramente a perder terreno. Não é o caso de Portugal na CPLP, mas a Europa está a perder terreno. E esse terreno é tanto mais grave quanto muitas daquilo que são as questões que hoje dividem a Europa, nomeadamente em relação às migrações que vêm da África subsaariana, têm a ver com a falta de desenvolvimento da África. Porque se tivesse sido possível, e nunca foi, e não vejo que seja possível a não ser pontualmente ir fazendo, a criação de modelos de desenvolvimento em África que travassem um bocadinho as pressões migratórias para a Europa, também isso funcionava em favor da Europa e funcionava em favor dos interesses europeus. E, portanto, a Europa hoje está a perder, digamos, o poder em relação à África, e devo dizer uma coisa. A atual situação, àquela que eu me referi há bocadinho, da tal divisão Ocidente e o resto, acaba por funcionar em detrimento da Europa, no imaginário de muitos países do Sul. E agora vou ser ainda mais drástico. E muito daquilo que está a ser o escândalo provocado sobre a questão na Palestina, que leva muitos países do Sul a olharem os países ocidentais, e muitos países ocidentais de forma hipócrita relativamente ao fecharem os olhos às chacinas que estão a ocorrer em Gaza, acabam por dar cabo da imagem e da autoridade moral dos países europeus, acabam por dar cabo da imagem ainda mais dos Estados Unidos, e essa autoridade moral reflete-se na atitude como esses Estados vão comportar-se no futuro, não só em relação à Europa e aos Estados Unidos, mas também nas facilidades que vão dar à China e à Rússia. Bem, Sr. Embaixador, creio que teríamos provavelmente mais questões a tratar, que são sempre interessantes, e a forma tão clara e evidente como expõe as suas respostas, mas o tempo não perdoa. Mais uma vez, muito obrigado, em nome do Rotary Clube de Angra do Heroísmo, Cidade de Património Mundial, agradecer a colaboração da Câmara Municipal, ao fim e ao cabo agradecer a vossa presença, que é sempre bem-vinda. Muito obrigado e desejo a si e à Sra. Embaixatriz mais 2 dias de boa estada aqui na terceira, esperando que o tempo melhore amanhã para poderem gozar aqui das nossas paisagens. Os restaurantes normalmente são cobertos. São cobertos. Vai, muito obrigado a todos e muito boa noite.